TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora 3 horas e 33 minutos e a partir deste momento você vai ver a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a revitalização do centro de Campinas. Acompanhe na presidência do vereador Arnaldo Salvetti. Bom dia, vereadores, bom dia, secretária. Eu queria agradecer mais uma vez a Carol por estar hoje, fazendo essa apresentação. Acho que vai ser importante para todos os vereadores, para a população de Campinas. Gostaria de agradecer ao Schneider, vereador, que está presente, o Paulo Gaspar, nosso vereador aqui, arquiteto, e agradecer também o Carlinhos Camelô, que não está presente, porque está com um problema particular de saúde do filho, estima aí a melhora do filho. Estamos juntos aí, meu amigo. Estamos rezando para a melhora do seu filho. Vereador Schneider, passando para o senhor a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Arnaldo. Boa tarde, Paulo Gaspar. Boa tarde, secretária. Eu acredito que nós estamos chegando em um ponto em que nós vamos ter que definir a forma com que nós trabalharemos pela legalidade. Eu estive analisando todo o nosso trabalho, presidente, e eu percebi que se nós não fizermos uma operação de mudança de aproveitamento de terrenos no centro da cidade, nós não conseguiremos fazer aquele atrativo necessário para a modificação do centro da cidade. Nós precisamos aproveitamento de terreno, é isso que nós precisamos. Então, é muito bom a secretária estar aqui hoje para que nós façamos uma proposta de um novo visual para o centro da cidade. Eu já falei em outra reunião, o centro de São Paulo é parecido com o centro de Campinas, o centro velho de São Paulo. E nós não podemos fazer com que o centro de Campinas chegue naquele ponto que está o centro velho de São Paulo. Nós precisamos mudar o aproveitamento para trazer novas construções e novos investimentos para o centro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Schneider, as palavras. Eu queria passar para o vereador Paulo Gaspar. Obrigado, presidente Salvetti. Boa tarde, Schneider. Boa tarde, Carolina, e a todos que nos assistem. Estou ansioso aí para ver a fala da nossa secretária e agradecer também a Carolina, que tanto nos auxilia aí, nos socorre, né, nas demandas semanais aí que a gente tem, tirar dúvidas de tudo quanto é assunto relacionado ao urbanismo, e eu sou testemunha aí de que ela tem feito das tripas coração para dar conta do recado, porque é muita coisa, é muita demanda, e a gente aqui, em relação ao centro, a gente percebe que as pessoas, assim, elas ficam um pouco frustradas devido à velocidade com que as coisas acontecem, né, e a gente vê os problemas relacionados não com o urbanismo, mas aí a questão da segurança dos moradores de rua, esse debate todo que está acontecendo ali com o Ministério Público também, atrapalha bastante em relação às propostas de nós aqui que queremos ver o centro pujante novamente. Tem aí as reformas para acontecer na Campos Sales, então a gente está trabalhando aí nos bastidores, mas a gente sabe que o carro-chefe vem aí da prefeitura, então Carolina, com a palavra aí, somos todos ouvidos. Obrigado. Queria passar a palavra para a Carolina, mais uma vez agradecer a presença da nobre secretária e parabenizar o trabalho que vem fazendo à frente da secretaria e ver já as mudanças que já estão acontecendo, né? Não só na secretaria, mas também os atendimentos. Parabéns. E você precisa exatamente disso, viu, Carol? Esse atendimento, essa conversa, essa flexibilidade, você tem sido muito elogiada aí pelos nossos companheiros comerciantes, porque Campinas tem que buscar uma alternativa para os empresários. E eu tenho certeza que você está debruçada nisso, para cada vez mais não só atender a população, né, as reclamações que tem, mas também os empresários, de modo que venham a respeitar, né? O empresário tem que ser respeitado em Campinas, e na sua gestão, na gestão Dário Saad, isso tem já demonstrado só com
as pessoas, os empresários, que a gente tem conversado, o debate, né, das conversas. Isso é democracia. Está de parabéns, viu, Carolina? Obrigada, Arnaldo. Assim, é uma satisfação muito grande a gente estar no mesmo time, a gente trabalhando em conjunto, né? Eu acho que a Câmara está bem mais próxima das discussões da revisão e das legislações que hoje a gente vem trabalhando, né? A gente tem participado de uma forma das discussões, de uma forma que leve os projetos de lei discutido com a sociedade antes, então isso é importante na hora que um projeto de lei é submetido à Câmara de Vereadores, isso já foi bastante discutido com a sociedade, com todas as câmaras de discussões, né, como essa aqui. Então, quero te parabenizar, Salvete, pela iniciativa de estar presidiando uma comissão de discussão da requalificação do centro, e estender também o meu agradecimento ao Schneider, ao Paulo Gaspar, né, o Carlinhos Camelô e o Paulo Haddad, que estariam nessa comissão. Eu acho que é importante essa troca e essa discussão, né? Lógico que é importante a gente pensar que o centro ele tem que trazer vida, né? Ele tem que trazer pessoas para morar dentro do centro. E o desafio hoje da prefeitura e dos técnicos é que como que a gente traz essa população justamente para residir novamente o centro, que o centro tenha vida, né? E atrás dessa vida tem toda uma questão econômica e comercial que gera em torno disso, né? Então, a nossa preocupação é que como a gente pode inovar numa legislação, como o Schneider colocou, a questão só de ocupar os territórios, os lotes vazios, os prédios, através de uma lei de retrofit, mas é como também tem incentivos fiscais e tributários, né? Então, é importante esse trabalho que está sendo feito, o doutor Dário Saad, na gestão dele, está priorizando o projeto de requalificação da área central. Todo mundo sabe que é um projeto que vai envolver uma equipe multidisciplinar e já está envolvida as demais secretarias, porque cada secretaria tem a sua parte dentro da sua política setorial. Então, a Secretaria de Assistência Social vai ter que ter e pensar como resolver o problema das pessoas moradores de rua, que isso acaba trazendo uma segurança para os comércios, a questão da segurança pública com a intensificação das guardas municipais, a questão de parques e jardins e serviços públicos, a recuperação e requalificação das áreas de praça, a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Finanças, o que os estímulos urbanísticos e parâmetros, que é o que a gente pode inovar, pode trazer alguns incentivos fiscais, né? Que hoje o desafio do centro é isso. Hoje ele tem um zoneamento que permite umas áreas comerciais mistas, né? Então, que tipo de incentivos a gente pode pensar, né? Então, a gente sabe que é um projeto grande, que envolve várias políticas públicas, que é importante cada secretaria trazer isso como um plano de gestão dentro da sua LOA e PPA, para que isso não se perca. Isso a gente tem batalhado bastante junto com as secretarias para isso, né? Que fica um projeto que deu início no governo do Dr. Dário e que ele se mantém por futuras e futuras gerações. Então, é essa preocupação que a equipe está tendo de fazer um projeto de requalificação da área toda, tá? Paralelo a isso, a gente sabe que precisa de algumas demandas, né? Justamente que isso poderia ser algumas âncoras dentro da região central. A gente sabe que a gente perdeu a PUC, a gente perdeu a cidade universitária, perdemos o Poupa Tempo, e isso foi agravando um pouco o esvaziamento do centro com a pandemia. Então, como que a gente pode trazer novos equipamentos urbanos dentro da região central que estimule a ocupação, né? Então, a gente está trabalhando junto com a Unicamp para voltar alguns cursos para a área central. Estamos pensando na lei do retrofit, que é você pegar alguns edifícios, né, e você permitir algumas adequações, né, na parte construtiva, e que a gente está pensando nisso junto com a Secretaria de Finanças, né, que aí uma lei do retrofit ela poderia já ser um input nesse desenvolvimento da área central desses prédios abandonados, tá? Eu vou compartilhar a apresentação aqui, mas essa minha fala introdutória é só para a gente sentir que estágio nós estamos. Com essa apresentação que eu vou fazer aos senhores, a todo mundo que nos assiste aqui pela Rede TV Câmara, hoje as secretarias estão definindo algumas ações, tá? Nós encaminhamos essa apresentação para todas as secretarias, elas estão definindo as ações que poderiam ser implementadas nessa poligonal, que é uma área mais restrita do centro, a área que tem mais características de abandono, de pessoas que moram nas ruas,
que tem uma certa precariedade que a gente poderia já incentivar essas regiões, tá? E, a partir disso, a gente deu um prazo para essas secretarias trazerem essas contribuições, que finda aí para maio, final de maio, para que a Secretaria de Planejamento recolha todas essas contribuições e a gente compila num plano. Que aí nós vamos debruçar sobre as ações que cada secretaria vem fazendo e fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, quais seriam as ações emergenciais na região central. É justamente para a população sentir que aquelas ações dentro desse plano, elas vão acontecer até o final do ano, até o meio do ano que vem, e isso ela também consiga acompanhar esse plano estruturado de uma forma planejada com todas as secretarias e que essas ações não se percam no tempo e a sociedade pode cobrar cada secretaria na implementação dessas políticas públicas, né? Porque não adianta a gente só pensar o centro de uma esfera pequena, ele tem que estar intersetorial com todas as secretarias. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar. Eu acho que é só um minutinho. Então, aqui nessa... Não, essa aí do lado, mas acho que primeiro tem que compartilhar. Estão conseguindo ver a apresentação? Não? Só um minuto. Estão conseguindo ver a apresentação? Está apresentando? Está aparecendo? Então, tá. O plano de... Então, tá jóia. Então, o plano de requalificação da área central, tá? A gente fez um diagnóstico que ele iniciou, né, neste ano. Deixa eu passar aqui. Tá? Então, ele trata só de vistorias e reflexões iniciais. A gente sabe que o centro de Campinas é um centro de uma metrópole, que a gente está reestruturado numa região metropolitana. Então, hoje o centro ele é um local somente de passagem, então há necessidade da gente transformar isso num local de permanência, onde as pessoas passam a morar, e a gente sabe que a região central de Campinas ela tem uma reestruturação também regional e interna entre todos os sistemas de circulação, tá? A gente precisa mudar um pouquinho o paradigma, né, de que o protagonista de tudo isso é as pessoas. E aí a gente tem que priorizar o transporte coletivo e mobilidades ativas, que a gente traga não só uma cidade para pessoas, mas que espaços que desfrutem de uma qualidade dos serviços públicos, no sentido das áreas de praça, das calçadas, né, de melhoria na traficabilidade do cidadão atravessar a rua com sinalização, né, e também que a gente traga essa proteção. Então, é importante que todas as políticas públicas dentro da secretaria voltadas para um ambiente de pessoas, que busque ativação econômica e que proporcione um ambiente de conforto, é o que nós estamos estruturando o plano, que inclusive está no plano de governo do Dr. Dário como plano de metas. Isso é importante reforçar aqui, que era um projeto já desde o início do governo dele, e que ele está estruturado nessa sustentabilidade dessas ações, sempre buscando a questão cultural, que nós temos na região central vários prédios tombados, né, e que trazendo também ciência, tecnologia e inovação. Então, possibilitando a questão de startups, incubadoras, trabalhar também a questão de iluminação subterrânea, que é o projeto da Campos Sales, que é o projeto da Glicério, né, que a gente permita implementar tecnologias, inclusive semáforos inteligentes, que a gente possa ter esse laboratório um pouquinho vivo dentro da região central. Então, a chegada do centro, aqui a gente fez um recorte para vocês entenderem que é essa parte mais cinza, tá? Que são as estruturas do centro. É importante a gente pensar como que a gente chega ao centro, quais são as conexões da cidade com relação ao central, e como os terminais de passagem, as suas conexões que são locais de permanência. Então, dentro da região central, onde as pessoas entram, teriam esses portais que valorizam essa entrada de uma questão visual. Tá? E é importante perceber, junto com a Secretaria de INDEC, que a gente está fazendo esse trabalho, aonde são os terminais de ônibus e a articulação com o TIC, que vocês podem ver onde está aqui o trenzinho na foto aérea, que é o pátio ferroviário, onde o trem intercidades vai chegar. Então, é importante a gente também pensar na incorporação desse sistema que está sendo
discutido, tanto a nível do governo estadual, como aqui na região metropolitana de Campinas, é a interface do trem junto com a região central. Então, por mais que a gente tenha algumas barreiras no centro, que é as linhas férreas, algumas circulações, né, de delimitação, é preciso a gente entender essa estrutura para a gente poder mapear onde estão as linhas de ônibus e onde tem a maior concentração de pessoas, porque essa é uma região muito grande, na região que a gente trabalhou aqui na vistoria. Tá? Então, aqui a gente trabalhou o centro, tá? Dividindo o centro em setorização, isso foi importante para a gente poder mapear as escolas como serviços de apoio à habitação, a questão de cultura no gastronomia e turismo, as áreas de habitações, os horários ampliados de atividades que alguns comércios têm, para a gente poder iniciar algumas atividades nas regiões que a gente tem a maior concentração de comércios e serviços e pessoas em circulação. Porque a gente percebeu que nessas áreas aqui no canto direito do mapa são os polos atrativos, que é onde tem alguns hospitais, algumas escolas que a gente poderia começar a trabalhar o centro para onde já tem essas atividades que ainda não morreram, né? Que estão em franco atividades ainda, por mais que a gente tenha um desvaziamento, mas a gente sabe que tem essas atividades lá ainda instaladas, né? E incentivar também as características que hoje traz. A gente tem uma tradição colonial na região central, que a gente poderia buscar algumas atividades de comércio e serviços. A gente tem os marcos da região do centro, que é a catedral, o mercado e um comércio bem dinâmico. A gente tem pontos de centro da parte de cima, que são hospitais, e tem esse processo de esvaziamento. Nós tivemos a primeira industrialização, temos ainda os terminais de transporte, temos várias áreas de cultura, ciência, tá? Temos a questão do Botafogo e Guanabara, que tem algumas clínicas e laboratórios. Temos a transição do centro Cambuí e centro Bosque, que aí tem muitas áreas de praça que a gente poderia estar propondo uma requalificação dessas áreas. O pátio ferroviário, como mesmo já falei anteriormente, e tem o SESC, que seria também uma segregação territorial, que tem áreas residenciais ali em volta, né? Então, a gente trazer esse olhar a partir da perspectiva de uma sustentabilidade pautada nas pessoas, na economia e no ambiente. Então, na questão das pessoas, né, é importante a gente trazer os idosos, os cuidadores, então trazer com que as calçadas tenham uma largura, que a gente consiga ter uma caminhabilidade, né, que você consiga as pessoas com deficiência andar, porque a gente sabe que as calçadas hoje no centro são pequenas e estreitas, então está aí a exigência, de repente, na hora que a gente for considerar uma lei do retrofit, um aumento talvez de uma potencialidade, ou fazer qualquer adequação do seu edifício, que a gente possa aproveitar esse recuo que ele tem em alguns prédios para um alargamento de calçada e ter essa caminhabilidade. Então, eu só estou dando um exemplo de como a gente pode trazer uma lei para modelar e alguns incentivos que a gente começa a requalificar não só as praças, mas as calçadas e as áreas de comum de uso coletivo. Né? Então, você permitir que o cidadão metropolitano, as pessoas de rua, os entregadores de moto, criem esses ambientes. Tá? Então, o que traz a gente para o centro faz a gente pensar nessa legislação que a gente tem que inovar. Né? E o que trai a gente a morar no centro. Então, são os comércios e serviços no intuito de a gente fomentar uma centralidade, porque todo mundo vai morar no centro pela comodidade de ter os seus serviços, a faculdades, escolas, e isso faz com que a gente atraia. Mas também precisa de serviços de saúde, de banco, mercados, né, que hoje é essa situação que gira o comércio na região central. E a gente precisa buscar de volta essa dinâmica, né? Então, a gente não quer, o que a gente colocou até um questionamento aqui, que a gente não quer que o centro concorra com shoppings, com as áreas de comércio no Cambuí, como as áreas de residências em Nova Campinas, que a gente está vendo um foco de crescimento e desenvolvimento para lá. Então, esse é o nosso desafio de incentivar essa ocupação no centro, sabendo que tem todas essas regiões que acaba puxando essa atividade econômica para esses locais. Né? Então, qual é o atrativo de investimentos, de incentivos financeiros que a gente pode trazer para essas atividades comerciais no centro,
do que as outras regiões, para que o centro seja mais convidativo e não concorra com as outras regiões que estão em franco desenvolvimento na cidade, né? Então, isso é importante a gente trazer como uma reflexão para que a gente não tenha uma lei que não tenha uma eficácia e que não surja efeito, né? Para isso, a gente tem que também mudar os ambientes que hoje tem o centro, que hoje é árido, né? Tem uma falta da questão de mobiliário urbano, nós não temos bancos, não temos lixeiras, então temos que reduzir a questão de velocidade, porque tem uma velocidade muito grande dos carros, do ônibus, então é uma área de grande circulação que acaba gerando insegurança ao andar pelo centro. Nós temos uma falta de cuidado com o pedestre, justamente pelas calçadas mais estreitas, né? Tenham também o esgotamento de recursos ambientais, então são áreas áridas, você não vê tanta arborização nas calçadas. Temos problemas com poluição sonora e visual, né? Temos alguns edifícios com muros e grades que geram insegurança ao andar pela calçada. Então, toda essa parte de que há necessidade de mudar esse ambiente que torna o centro mais agradável ao caminhar e ter uma ambiência importante, faz com que a gente pense nas melhorias que a parceria público-privada pode nos ofertar com relação a uma nova ocupação na área da região central, né? Então, é importante a gente trazer isso, né? Vocês percebem no próximo slide as pessoas a necessidade de bancos para sentar, mas não tem, acabam sentando na escadaria da catedral, as pessoas não têm um local para se acomodar, como aqui na Rua Doutora Costa Aguiar, né? Então, é importante que a gente traga às pessoas um conforto também, que permaneçam na região central como espaços de convívio, de network, de trocas de informações, né? Então, é importante a gente trazer essa discussão. Nós fizemos um levantamento de quantidade de histórico de alvarás, né, e de tudo que já foi analisado pela secretaria. Então, a gente mostra no gráfico aqui a diminuição constante, né, de alvarás de uso que foram permitidos para comércio e serviço. Houve um declínio muito grande, isso é notório, por mais que a gente trouxe o dado, mas acho que é importante trazer isso, né, e que isso se deu também intensificado pela pandemia. E é importante a gente pensar como ambiente, né, os espaços de comércios na área na parte do térreo. Então, isso já traz um pouquinho da proposta que a gente está pensando nesses espaços de retrofit. Você destinar as áreas do térreo, que é a área mais nobre dos edifícios, para áreas comerciais. Então, eu tenho um prédio totalmente residencial, eu posso transformar a área do térreo em comércio? Né? Então, isso é o que a gente vai debruçar agora nessa próxima fase do projeto que a gente está de trazer essas propostas dos incentivos, né? A gente tem também casas no alinhamento da rua que acaba gerando uma certa segurança, tá? Edifícios importantes que trazem as mesclas de uso. Então, fazer com que polos, né, de vários atratores e bons empreendimentos, né, que a gente passe a ter essa relação com a calçada, que traga uma requalificação do entorno. A questão da outorga onerosa, a gente sabe que daqui a 2 anos ela vai começar a ser cobrada, a gente não sabe ainda o fator de planejamento, vou deixar aqui bem claro a todos, a gente ainda não discutiu isso, mas existe sim uma intenção da outorga daqui a 2 anos da gente começar a realmente ter uma eficácia no sentido da sua cobrança, né? Então, utilizar a outorga como modelo, né? Uma modelagem urbanística como um instrumento. Então, se a gente vai intensificar e incentivar habitações de interesse social, de repente a outorga pode ser isenta para esses tipos de empreendimento, que a gente tem que fazer cumprir a função social da propriedade. Então, o centro ele tem que também estar voltado para a população de baixa renda. Eu acho que isso é importante, porque são eles que mais precisam do transporte público, de serviços, de fomentar essa centralidade. Tá? E a gente precisa também ter algumas intervenções, né, com relação a esses espaços degradados embaixo de pontilhões, embaixo dos viadutos, né, que você percebe que tem uma pichação, tem uma falta de utilização desses espaços. Então, como a gente enfrentar esses desafios de degradação em torno dessas barreiras físicas, né, e como inserir elas dentro de um contexto do centro. Então, são grandes obras de intervenções viárias, sem qualquer interação com a cidade. Eu acho que é importante a gente trazer esse contexto também
de um programa junto com a assistência social, né, com relação a essas pichações, com relação aos moradores de rua que vivem nessas regiões, né, um pouco, né, mais afastadas do centro, mas estão dentro desses complexos viários aí que acabam utilizando esses viadutos como abrigo, tá? Então, prever ações preventivas, né, ao comércio informal e à criminalidade, então são ações que precisam ser efetivadas para que a gente tenha esse centro também totalmente requalificado em todas as situações, né? Então, e que a gente busque também essa dinâmica cultural. Isso é importante, a gente tem vários prédios públicos na região central. Infelizmente, nós não temos ainda uma lei de incentivo à recuperação e restauro dessas áreas públicas tombadas por patrimônio histórico. Hoje, a gente só tem uma lei de transferência de potencial construtivo para bens tombados quando eles são bens particulares. Nós não temos uma lei municipal que previa a recuperação dos bens públicos, culturais. Então, é importante que a nossa lei, né, traga, né, esse instrumento importante do Estatuto da Cidade, que a gente consiga recuperar. Tá? Hoje, a venda desse potencial construtivo, desses bens públicos, seria uma maneira da gente fazer essa parceria público-privada. Embora a gente tenha alguns empreendimentos na região central, que agora a assistência social e a cultura foram incluídas no grupo do EIV, que é Estudo de Impacto de Vizinhança. Então, alguns empreendimentos estão desprendendo recursos de impacto de vizinhança, que são a mitigação desses empreendimentos no território, para recuperar alguns bens públicos do município, tá? Ou alguns bens culturais, como a Roseira, né, que uma empresa fez o EIV, teve um estudo e a Secretaria de Cultura indicou aquele patrimônio cultural, né, para fazer uma recuperação no prédio. Tá? Então, é importante as duas secretarias, as pastas, tanto a assistência social como a cultura, serem incluídas no grupo do EIV, porque a gente tem muitos prédios abandonados, né, públicos, e sem recursos para recuperá-los. E há um instrumento que a gente entende importante, além da questão da venda do potencial construído, que hoje a gente não tem regra, mas existe a intenção da gente encaminhar um projeto de lei discutindo isso, é também do EIV, que é um instrumento que a gente traz como recuperação desses bens. Então, outras questões tão importantes na requalificação do centro, que a gente, nem só a questão do ambiente, mas economias e pessoas, é a gente definir essas escalas, tá? Então, as escalas pontuais de paisagem urbana, a responsabilidade do poder público e também da iniciativa privada, a complexidade, né, da gente definir pequena, média e grande até elevada, para que a gente defina as políticas públicas de cada secretaria, que a gente defina planos, que a gente organize isso juridicamente dentro de um projeto de lei, né, que essas ações sejam setoriais e intersetoriais, que muitas delas envolvem outras secretarias, que a gente busque um investimento não só abaixo e elevado, e investimentos a níveis estaduais, federais e municipais, porque muitos disso depende de recursos, não só na Secretaria de Serviços Públicos, mas na segurança, na assistência social, tá? E que a gente define esses prazos. Não tem como pensar a requalificação da área central só a secretaria encabeçando, sem ter esse trabalho conjunto com todas as secretarias, tá? Por isso que eu falo que o projeto é um projeto de governo, não da setor. E é importante dessa definição. Para isso, nós trabalhamos um território muito grande. Na última reunião com o Dr. Dário, a gente definiu uma intervenção inicial, que é essa poligonal azul. Tá? A gente sabe que a poligonal do centro, a gente tem uma área de influência direta e indireta, mas para a gente mostrar a eficácia nas ações, a gente definiu essa área em azul, que vai desde a Avenida Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Marechal Rondon, Dr. Ricardo, enfim, até o viaduto Miguel Cury. Ela tem uma poligonal de 95 hectares, então já é uma poligonal grande, né? Então, a gente entende que essa área é onde a gente vai poder trabalhar qualquer sistema de transporte mais ecológico, né? Qualquer trabalho no sentido de intervenções.
E isso é um protótipo que a gente pretende que isso se estenda a cada ano, a cada gestão, né, nessa área de influência da região sul, da área azul demarcada aqui, tá? Então, o plano ele precisa de uma gestão, né, até participativa com a sociedade, a partir do momento que a gente for definir essas propostas aqui. Então, um pouquinho em resumo do que a gente pretende dentro deste plano, não só a ativação desses espaços públicos, trazer um urbanismo inovador sustentável, com os parâmetros, trazer na questão da mobilidade, alguns estudos de parceria com a ENDEC, de ciclovia, de transportes ecológicos, né? Até a Secov entregou uma proposta para nós de bonde, mas isso precisa ser muito bem discutida ainda, é só uma proposta, a gente não sentou para debruçar, mas não podemos esquecer do patrimônio, da ativação econômica, deste adensamento, acho que é importante, o Paulo Gaspar até coloca bastante isso, né, Paulo? Da gente prever essa atratividade, essa requalificação no centro, com um possível adensamento um pouco maior na questão do potencial construtivo. É importante ressaltar que o centro já tem potencial construtivo 5, né? Então, e de que forma esse aumento poderia ser absorvido também pela infraestrutura que lá tem no centro? A gente está discutindo com as secretarias e os instrumentos urbanísticos. Não só a Ortoga, como eu disse mesmo para vocês, o Wave a gente já está implementando, ok? Então, o centro ele tem que ser sustentável e inovador. Tá? Então, a gente tem que buscar esse dinamismo econômico, sair um pouquinho fora da caixinha, né? Eu acredito que a gente está debruçado agora na lei do retrofit, aí, que é um primeiro produto, em termos de legislação, que a gente estaria entregando para a requalificação do centro, enquanto o plano está sendo desenvolvido com outras secretarias. A gente já tem o projeto da requalificação da Campos Sales, tá? Que está em DEC gerenciando esse projeto. Ele complementa o projeto da Glicério feito na gestão passada, mas a gente sabe que precisa dar um passo um pouco a mais, né, na requalificação da região central. Então, é um pouquinho disso que eu gostaria de compartilhar com os senhores, né, que estão aqui nos assistindo. Eu vou voltar lá na capa, rapidamente, né, só para deixar aí. E que tudo que a gente levantou, né, dos eixos de proposta que nós estamos estruturando na questão do ambiente, na questão das pessoas e na questão do conforto, nesse intuito que o plano vai estar estruturado. Tá? E a gente sabe, como o Paulo colocou, né, o Schneider também, a necessidade da gente ter de imediato uma lei que acalme aí o mercado para a gente poder possibilitar que esses empreendimentos, que através de uma lei do retrofit, que vão ter todos os estudos de impacto em razão desse adensamento, possa surgir desde aí do início uma parceria público-privada para já ir recuperando e requalificando não só os espaços públicos, mas também algumas áreas de patrimônio histórico-cultural que hoje o nosso centro possui, tá bom? Então, eu fico aqui à disposição de vocês, vereadores, para as perguntas, né? A secretaria está à disposição. Assim que a gente for tendo os outros resultados do trabalho, a gente vai compartilhando com vocês e com todo mundo que nos assiste aí pela TV Câmara. Muito obrigada, presidente. Obrigada, Salvete. Está mudo, Salvete. Abre o microfone, Salvete. Obrigado, Carol. O assessor do vereador Marcelo, o Dene, quer fazer uma pergunta, Dene, é isso? O Cecílio, Marcelo Cecílio. Pode fazer. Isso, sou assessor do vereador Cecílio, e nós temos uma preocupação muito grande. Eu entrei um pouco atrasado na reunião, não sei se foi mencionado, mas eu não vi aqui nos slides, também nos tópicos apresentados, uma preocupação que é muito grande aqui do nosso gabinete, porque nós temos recebido essa sugestão de pessoas que transitam pelo centro e até dos comerciantes, que é a questão de banheiros, né? Banheiros com qualidade. E principalmente agora com a reestruturação do transporte e a reforma dos terminais, a informação que nós temos é que esses terminais serão fechados e só terão acesso aqueles que estiverem dentro do sistema de transporte. Então, os poucos banheiros que existem no centro são dos terminais, né? Então, esses banheiros também não vão ser acessados pela população. Então, tanto a população que frequenta o comércio,
como os moradores de rua, que acabam utilizando também, fazendo suas necessidades, principalmente na madrugada, né, ao ar livre, e isso prejudica o comércio, prejudica a qualidade do centro, enfim. É um problema sério também, que a gente tem escutado bastante, né, reclamação. Então, a pergunta vai nesse sentido: há alguma proposta para que existam banheiros e banheiros de qualidade na região central? Carol, você quer responder? Oi, posso responder. Obrigada aí pela essa contribuição. Realmente há essa preocupação realmente com relação aos banheiros públicos, né? E ele está justamente junto com a questão dos mobiliários urbanos, dos bancos, das lixeiras. Então, é isso que o doutor Dário colocou para nós todos os secretários. Quais são as ações imediatas que a gente pode já começar a fazer? Não precisa esperar todo um plano a ser desenvolvido dentro de dotações orçamentárias, mas aquilo que dá dentro da secretaria, que a população já sinta que algumas melhorias já estão fazendo, é importante essa secretaria já começar a implementar, né? Então, a questão dos banheiros públicos é uma pauta que está dentro da Secretaria de Serviços Públicos, como a questão dos mobiliários também, né? Que alguns mobiliários poderiam vir, inclusive, com relação à INDEC, na questão dos pontos de ônibus, com os bancos. Então, isso, a gente está, neste momento agora, tá, assessor do vereador aí, do vereador Cecílio, de que cada secretaria possa, a curto prazo, ter ações efetivas, né, que não onere dentro das suas despesas que já foram previstas, uma dotação dentro da LOA, né, do PPA, dentro daquela sua secretaria que a gente já consiga. As outras ações a curto e médio prazo, que envolve o desenvolvimento, de repente, de projetos, de intervenções de estruturas, de interface com as demais secretarias, elas precisam constar nesse plano para que tenha todo um arranjo, né, de que as secretarias, de repente, olha, eu vou fazer uma mudança de um transporte, de uma linha. Não, eu vou fazer essa linha acontecer onde tem um incentivo para comércio, onde a Secretaria de Serviços Públicos está recuperando uma praça, né, estão colocando bancos, estão colocando banheiros químicos. A ideia é que essas ações elas não fiquem desarticuladas, né, e que todo mundo saiba todas as ações que estão sendo feitas. Então, Deni, a questão do banco, dos banheiros, né, a gente já está na pauta, já está sendo discutida com as secretarias, que essas ações elas entram a curto prazo na execução do plano da requalificação central. Tá? Vereadores querem fazer alguma pergunta a mais? Schneider, Paulo Gaspar. O microfone, Schneider. Isso. Eu acredito que nós podemos dividir essa força-tarefa em dois segmentos. Aqueles que exigem investimento privado e aqueles que exigem investimento público. Por quê? Porque, às vezes, nós, através de uma lei, que nós podemos fazer uma transformação daquilo que está escrito hoje, pode incentivar a iniciativa privada a investir. Eu vou dar um exemplo. A rua Ferreira Penteado. Se nós fizermos naquele canto uma modificação de aproveitamento de área, nós teremos grandes investidores que podem vir a fazer edifícios com moradia e investimento de edifícios para fins comerciais. Tenho certeza, porque hoje é uma área degradada, onde só acumula pessoas de rua, onde só acumula pessoas do mal, que procuram aquele canto, que nós podemos transformar num grande espaço para o desenvolvimento do centro. Então, nós temos, sim, porque é muito bonito nós fazermos todo esse estudo e nós temos que colocar alguma coisa em prática para mostrar à população que vale a pena você olhar o centro com outros olhos. É o que eu acredito. Obrigado, Schneider. Vereador Paulo Gaspar. Posso só comentar o Schneider? Pode. Presidente, posso? Então, Schneider, a gente compactua com a mesma, né, ideia sua, que realmente precisa incentivar isso. Hoje, o zonamento já permite áreas comerciais e residenciais, né? Então, o que a gente precisa inovar e
atrair mais essas pessoas para o centro, né? Então, possibilitar com o edifício, né, que hoje, por exemplo, está abandonado, ou que tem poucas pessoas morando, é muita locação, né? Se for fazer uma nova distribuição interna que permite a escritórios, o cowork ou algumas atividades, hoje na nossa legislação não permite você pegar uma unidade habitacional e subdividir ela em duas e locar, né? Você está mudando a incorporação dela junto ao cartório, você vai abrir matrículas. Então, assim, como que a gente pode permitir que esses prédios, que têm grandes apartamentos, possam ser subdivididos em 2, 3 unidades, tá? Isso a nossa lei hoje não permite. Uma outra situação, esses prédios, às vezes, não têm elevadores algum. Posso colocar o elevador na área externa? Às vezes, eles têm escada que não atende a acessibilidade, às vezes, o corpo de bombeiro não, às vezes, tem problemas com relação a isso. Podemos construir escadas, às vezes, no recuo, quando tem, e não cobrar taxa de recuo, não cobrar a área mais construída. Então, hoje a equipe está pensando tudo que a gente poderia inovar nesses prédios hoje já construídos, né? O que a gente possibilitaria retrofitar, tá? Mas nós temos os lotes e as áreas vazias, alguns lotes, alguns terrenos, que aí, por mais que ele tenha uma legislação hoje que a 208 traz, mesmo assim, que incentivos a gente pode ter para ter o prédio construído, com calçadas largas, com permeabilidade? Né? Então, a gente tem duas formas de ocupar o território. Não só aquilo que é o prédio que vai sofrer uma transformação, mas como possibilitar também que você compre 2, 3, 4 casinhas, demole e construa um outro prédio com qualidade urbanística. Exatamente. Né? E que incentivo nós vamos dar? Porque hoje o zoneamento te permite fazer o comércio técnico, entendeu? Mas, assim, incentivos aí que entra um pouquinho o lado do Caiado, que é o secretário de Finanças, que está trabalhando a lei com a gente. A gente tem feito reuniões semanais com a Secretaria de Finanças, justamente para achar esse equilíbrio, né? Que incentivos nós vamos dar para as áreas novas e também aqueles prédios que hoje existem e precisam ser retrofitados. Você tem ideia, a Finanças já conseguiu chegar no levantamento de quantas pessoas são proprietários daquele imóvel. Por que a gente pediu esse dado, que é importante? Porque, de repente, o investidor ele vai comprar aquele prédio inteiro a partir do momento que ele tem muitos proprietários, se um não quiser, não consegue retrofitar. Né? Se um está com penhora, outro está em dívida de pagamento, um outro apartamento deve aluguel, quer dizer, são situações jurídicas que o mercado vai ter que enfrentar na hora de comprar esse prédio para tentar mudar a sua disposição e tentar dar uma outra destinação, não só residencial ou comercial ou vice-versa. Então, são problemas jurídicos que vão enfrentar na aquisição deste imóvel, porque se uma pessoa não querer, como que ela prova dentro da convenção da associação condominial daquele prédio que vai ser retrofitado, né? Então, tem essa situação também que a gente está levantando para saber aonde nós estamos pisando, para não ter uma lei inócua, concorda? Então, a maioria dos hidrômetros e das pontas e dos IPTUs que a Finanças conseguiu fazer o cruzamento com os dados da Sanava, mostrou que é pouquíssimas pessoas que têm 4 ou 5 apartamentos, o resto é tudo proprietário único. Então, numa associação condominial, que você vai ter que aprovar ela, que o seu prédio vai ser retrofitado, tem que ter a maioria, né? Mas isso eu acho que o mercado vai regular. Nós não estamos preocupados assim, nós fizemos o dado para entender onde nós estamos pisando. Mas isso é o fundo de investimento que às vezes está por trás desses grandes incorporadores, né? Na hora que apresenta uma proposta aí de compra do imóvel, às vezes as pessoas mudam de comportamento, mudam de ideia. Mas é uma situação que a gente fez esse levantamento no mês passado com a Finanças para a gente entender esse território todo, né? Então, só complementando, mas eu acredito que esse é o caminho que nós estamos trabalhando, tá, Chinai? Perfeito. Posso falar, presidente? Vereador Paulo Gaspar, a palavra é sua. Obrigado. Tem uns 4 ou 5 itens aqui que eu vou colocar de uma vez só, e a Carol ver como é que ela quer organizar aí a resposta, só para eu não esquecer. Então, a Campos Sales, eu gostaria de saber se esse projeto
está sendo acompanhado pela Secretaria de Planejamento ou não, junto com a INDEC, eu já tive lá pessoalmente com o Vinícius e com a Marina, né? E a gente discutiu algumas coisas lá tal, mas existiam ainda coisas pendentes, né? Então a gente quer saber se existe esse acompanhamento. Existe uma preocupação nossa em relação às ciclovias, né? Porque na época não havia sido pensado a questão das ciclovias na Campos Sales, e aí a gente já propôs estender isso para todo o centro, né? É uma preocupação que a INDEC ainda não está muito no horizonte deles. E também em relação às obras do Mercadão, se a Secretaria de Planejamento está acompanhando junto aí com o Salvete, o pessoal que eu sei que está já mexendo com isso, com esse assunto, porque tudo isso envolve o centro, né? Também em relação ao bonde que você citou, né, do Requali que foi colocado e do VLT, possivelmente, para a gente não ter que esperar o trem intercidades vir para Campinas, sabe lá quando, se 5 anos ou se pode demorar mais que isso, se já não seria interessante a gente já ter essa estrutura criada para quando ele efetivar, a gente já ter isso pronto para receber essa demanda que vai vir com o uso do trem, né? Em relação aos prédios ocupados do centro, existem alguns prédios que a gente sabe que foram ocupados enfim, por comunidades aí. Existe aquele prédio ali que eu sei que está em litígio, na Irmã Serafina, está abandonado ali do Hotel Palace, parece, né? Se já existe algum uso previsto para esses prédios, qual que é a situação deles, pensando tanto na questão do ex, quanto numa possível troca, aí vem meu outro item aqui, da possível ida da Câmara Municipal para o centro. A gente sabe que tem uma dificuldade na negociação ali com o Palácio da Justiça, e talvez a gente teria um desses prédios como alternativa para oferecer em troca e fazer uma reforma ali, enfim. Então, a gente, para ver essas viabilidades todas. Então, eu joguei tudo ali no ventilador, agora, se quiser, não sei se você conseguiu pegar tudo ou não, a gente vai reconstruindo aí. Você jogou tudo, né? Mas vamos lá, se a minha memória não falhar, talvez qualquer coisa você me recupera depois, né? Mas vamos lá, da Campos Sales a gente tem acompanhado as discussões quando eles chamam todas as secretarias, né? Mas é um projeto que está sendo feito lá na INDEC, né? Tem a participação lá da Maria Rita Moroso, ela tem ajudado, porque ela teve uma contribuição na Glicério. Então, quando ele solicita a participação da secretaria, a gente tem ido da pitaca nossa lá, né? Então, uma das colocações que a gente colocou, a nossa preocupação é a questão das bancas, que a gente teve muitas reclamações na Glicério naquela época, então como eles vão acomodar, a questão de onde eles estão colocando as baias, enfim. A gente participou bem lá no início, no desenvolvimento da ideia do projeto, tá? E algumas reuniões que eles vêm participando da gente. Lógico que a execução desse projeto e a busca de parcerias, né? E os destraves que tem que ser feitos junto com a CPFL, né, na questão do aterramento, SANASA, com a troca de tubulação, tudo isso está sendo capitaneado pela INDEC. Tá? Então, é um projeto dentro da agência que está lá na INDEC, e a gente participa na medida do possível que eles nos solicitam, a gente está ali à disposição para ajudar na questão da acessibilidade, na questão do desenvolvimento do desenho urbano do projeto. Tá? Com relação às ciclovias do centro, a gente tem um plano cicloviário, que inclusive é feito pela agência, pela INDEC, perdão, esse Transp, né? Então, a ideia no centro é que a gente discuta um plano cicloviário que possa, dentro daquela poligonal azul que a gente mostrou, algumas ações já de curto prazo, com algumas estações de bicicletário, para que a gente possa trabalhar o itinerário, né? Então, isso a INDEC vem desenvolvendo junto desses estudos, que a gente pediu para as secretarias trazerem essas propostas. Óbvio que, a partir do momento que a gente fizer esse feedback de retorno, né, com essa secretaria, se não tiver aquilo que está pontuado, a gente vai dar uma cutucada e falar, mas vocês pensaram na questão da ciclovia? Vocês pensaram no plano cicloviário? Então, a gente está aguardando ver o que vem, tá? Para depois a gente sair aí costurando todas as propostas, ok? Com relação às obras do mercado, a gente sabe que tem um projeto da CETEC que está sendo trabalhado, mas até o momento nós não fomos chamados para discutir nem participar
mas eu acredito que vai ter um momento oportuno, um momento certo, mas a gente ainda não tem conhecimento do projeto em si, tá? Mas é algo que a gente tem acompanhado pelas notícias que estão desenvolvendo e nós estamos à disposição. Tá? Com relação ao bonde que o Secov trouxe, é uma ideia, né, de ter isso como um chamariz. A gente sabe que tem muita coisa a ser desenvolvida por trás disso, verificar por onde esse bonde vai passar, se tem caixa de rolagem para isso, se ele acomoda com ciclovia, com transporte de veículos, de ônibus, né? Então, esse estudo do Secov, ele foi entregue para todos os secretários naquela reunião que estavam presentes, e eu acredito que eles, a INDEC, tem analisado, né? Então, isso a gente vai retomar também. A questão do Palace, tá? É uma questão que a gente fez semana passada, uma vistoria lá com a Defesa Civil, para avaliar a estrutura do prédio. Tem muitas vigas, né? Tem comprometidas, tem trincas, né? Então, a gente está avaliando, né, justamente essa situação de comprometimento estrutural do prédio, tá? Para depois a gente ver que destinação vai ser tomada, tá? A gente está ainda em estudo o Palace, tá? E a questão da Câmara voltar para a região central, se vocês encabeçarem isso, a gente assina embaixo, porque a gente quer realmente a Câmara para o centro, né? Porque é onde tem muita população que acaba buscando os vereadores, tem uma circulação bastante grande a Câmara de Vereadores, até estaria mais próxima aqui à Prefeitura, né? E eu acho que é importante ser uma âncora, né, no desenvolvimento e da requalificação da área central. Então, eu torço para vocês aí ter sucesso nas tratativas com, né, o prédio da Justiça, né, eleitoral ali, que a gente consiga vocês trazerem, que realmente é um fator de indutor do centro, né? Porque onde tem a Câmara, tem a padaria que se desenvolve, toma um cafezinho, né? É um restaurante que os vereadores vão acabar almoçando, então cria-se um comércio no entorno, e isso é muito importante para o centro, né? A gente tinha a cidade judiciária ali, que era o fórum, você percebe um esvaziamento ali, né, do cafezinho, da lanchonete, dos restaurantes, isso acaba realmente expulsando a partir do momento que você não tem esses equipamentos que são âncoras na atividade econômica, né? Então, eu torço aí para vocês conseguirem, né? Tá bom? Eu acho que eu passei tudo, né? Todas as suas perguntas. Obrigado, Carol. Mais alguma pergunta dos vereadores? Bom, queria agradecer a Carol pela apresentação. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Só gostaria a preocupação que os comerciantes têm passado para a gente, vereadores, principalmente a área central, é que essa revitalização, Carol, a gente sabe que é uma revitalização que não é fácil, mas o bem falou o Schneider, nós precisamos fazer algo rápido para o centro agora, esse final de ano, né, ter um centro atrativo, um centro onde a gente leva a população, né, a voltar às origens dos campineiros, a estar, né, presente ali no centro da cidade, né? Então, eu peço a gentileza ao prefeito Dário, a Carol, a todos os envolvidos, que pensem em algo, né, não só na revitalização da Campos Sales, mas pensem em algo também na iluminação nova do centro, que isso ajuda muito a segurança, né? A Caprioli, em ações, que venha trazer ações nesse final de ano para poder, inclusive, movimentar o centro, a gente não deixar para só o final do ano pensar em ações, né, que venha a movimentar esse centro. No mais, eu queria agradecer mais uma vez a você, Carol, a toda a sua equipe, né, a todos os envolvidos, aos vereadores aqui presentes, que fazem parte da comissão, a todos os vereadores dessa casa, o presidente José Carlos, e agradecer à população que entenda que nós vamos tentar fazer o melhor para achar uma solução que venha agradar não só os comerciantes, mas a cidade de Campinas. É isso que é importante. A gente teve domingo no mercado municipal, entregando a escritura do mercado municipal, a matrícula, que já é uma ação muito boa para o mercado municipal e para a cidade, porque com esse documento
nós conseguimos buscar mais outros recursos, e vocês estão fazendo um trabalho, a Prefeitura Executiva, das outras áreas, né, que são tombadas, a dar uma certidão, dar um documento para nós, vereadores, inclusive junto com vocês, poderem buscar alternativa, né, de parcerias público-privadas, mas que tenha documento, porque você vai fazer uma ação, tanto no Estado como no governo federal, se você não tem ação, e aconteceu isso comigo quando eu era presidente da CETEC. Nós perdemos vários investimentos para o mercado, porque não tinha nem AVCB. Hoje o mercado tem AVCB, tem matrícula, né, tem já um andamento, uma reforma, já tem um dinheiro que a gente tem que agradecer, né, o Marcos Pereira, que foi o deputado que nos ajudou a trazer esse recurso, que vai ser fundamental, inclusive para a revitalização do mercado, já vem a somar com a revitalização do centro, mas que venha algumas alternativas rápidas. Ao prefeito Dário, pense nisso, para poder a gente ter um final de ano, os comerciantes, e nós que somos nascidos em Campinas, e também, né, junto com as pessoas que vieram morar em Campinas, que são campineiros, que venham a prestigiar o centro da cidade e os comerciantes. Obrigado, Carolina. Obrigado, vereadores. Um abraço e está encerrada a sessão. Obrigada. Encerramos aqui a transmissão ao vivo da Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a revitalização do centro de Campinas. Até mais. TV Câmara, Campinas.